Bom dia, galera do YouTube, tudo bem? Aqui quem fala é o José Castor. E vem aí mais uma mensagem que está incluída dentro do quadro Seção Grandes Assuntos da Bíblia. Mas antes de eu iniciar esta matéria, eu vou estar reforçando. Gente, hoje não tem indignação, tá bom? Não encontrei nada, nenhum assunto, nada. Então hoje indignação não tem, só vai ter no sábado, tá bom? Vou procurar uma matéria entre hoje e amanhã, e sábado eu vou estar inserindo o quadro indignação, tá bom? Se eu não conseguir nenhuma matéria, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer uma mini live, tá bom? De todas as matérias que eu inseri no indignação durante o ano de 2020, tá bom? Mas hoje não tem indignação, tá bom? Mas o estudo agora do Seção Grandes Assuntos da Bíblia terá, para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? E hoje vamos tratar da terceira dispensação. Gente, é o seguinte: antes de entrar na dispensação, eu quero retificar aqui o erro que eu cometi ontem. Primeiramente eu quero pedir desculpas, tá bom? Daqui a pouco lá no Juntos Somos Justos também vou pedir perdão, porque eu dei uma informação errada ontem aqui. Eu disse ontem que a dispensação da consciência terminou, né, nos tempos de Noé, né? Terminou no tempo de Noé, mas não que a dispensação começou já com Noé sendo usado por Deus. É isso que eu quis dizer ontem. A dispensação da consciência terminou depois que Noé e a sua família saem da arca. A dispensação da consciência terminou após o dilúvio, o término do dilúvio que Deus mandou na terra. Então, quando Deus mandou o dilúvio, quando Noé entrou na arca com a sua família, ainda estava na dispensação da consciência. Então eu quero pedir perdão, tá bom, a galera do YouTube, tá? Peço desculpas por esse erro. Então, gente, a dispensação da consciência terminou quando Noé e sua família saíram da arca, tá bom? Então vamos lá. Dispensação do governo humano. Eu vou ler aqui Gênesis capítulo 8, versículo 21 e 22, que diz assim: E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração, o próprio Deus: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais Não tornarei mais a ferir todo vivente, como fiz, enquanto a terra durar, sementeira e seca, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Então, corpo de Cristo, é aqui que começa a terceira dispensação da igreja. O governo humano, ela começou quando Noé e sua família saíram da arca, né? Começou também após o dilúvio que Deus mandou, né, para destruir a terra por causa do pecado, né, da violência que já naquela época já existia nos tempos de Noé. Tanto é que quando Noé pregou para eles, anunciando o dilúvio, o povo não acreditou, né? E começaram a chamar, né? Noé já era avançado de idade, já era velho,
E aí o povo começou a chamar Noé de louco, porque até então não tinha chuva, né? Deus ainda não tinha mandado chuva na terra. E aí quando Noé foi anunciar a chuva, o povo não acreditou. Esse cara tá louco. Esse velho tá, vamos dizer nos dias de hoje, né? Biruta, isso, tá gagá. Tá, biruta das ideias. Né, vamos falar o português, né, a gíria, né? E aí, pessoal, só que Noé estava certo. O povo não acreditou, o povo continuou a praticar a violência. Deus foi lá, mandou a chuva. E a chuva foi tão grande, né, que se chamou de dilúvio, né? Foi chamada de dilúvio, que Deus conseguiu destruir a terra com água, com a chuva, né? E aí essa dispensação começou nesse período. E aí Deus fez uma aliança com Noé, né? Dizendo que ele ia mandar um sinal do céu, né? Significando que Deus nunca mais iria amaldiçoar a terra por causa da água, por causa da chuva. E Deus ele mandou como sinal o arco-íris. Esse arco-íris que a gente vê aí quando termina a chuva. Pois é, o arco-íris surgiu nessa época, né? Foi um sinal de Deus, né? E essa dispensação, ela se estendeu por anos e anos. Só que aí eu vou ler aqui uma coisa que eu escrevi aqui, né? Que é assim: Deus delegou-lhe determinadas áreas de sua autoridade, né? A autoridade que Deus tem sobre a terra, né? Instituindo um novo relacionamento corporativo do homem e do governo humano, que tem como função proteger a humanidade, da qual deriva a responsabilidade da pena capital. Como eu disse, né, Deus, ele, depois que ele mandou o dilúvio, ele disse no seu coração, né? Antes do meu amigo aqui chegar, eu li aqui um trecho bíblico, né? E aqui Deus ele diz que nunca mais iria amaldiçoar a terra por causa da chuva, né? E a autoridade que eu falei aqui, Deus ele concede essa autoridade até hoje. Só que até então ele não tinha concedido essa autoridade para o homem governar a terra, né? Ele não tinha concedido por causa do pecado e da natureza do homem que é má. O ser humano é mau por natureza. Isso se estende até hoje, né? Hoje você vê aí a violência, né? Se espalhando aí, né, na terra. Então, pessoal, Deus deu essa certa autoridade que ele tem para o homem. Só que o que aconteceu? O homem usou essa autoridade, mas para praticar o mal. A autoridade que Deus deu é para que o homem protegesse o homem, né, o ser humano, da violência que já estava, né, se espalhado sobre a terra. Só que o homem aproveitou dessa autoridade para aumentar mais e mais a violência, né? E aí eu vou ler uma outra coisa aqui que eu escrevi aqui. Porém, o homem fracassou em governar com justiça, na qual ambos, judeus e gentios são os povos que não fazem parte do povo de Israel, né? Judeus e gentios optaram a governar-se para si mesmo e não para Deus. É o que eu acabei de falar, né? O homem optou em fazer as coisas
segundo os seus próprios conceitos, sem consultar Deus. Você vê, Deus concedeu autoridade para o homem e o homem não quis saber de Deus. Achou que não precisava mais de Deus para usar esse governo. E eles usaram para o mal. E aí, ó o que eu li aqui, o que eu li aqui, que eu escrevi, perdão. E esse fracasso pode ser visto claramente na confusão de línguas da Torre de Babel. Então, essa dispensação se estendeu, né, em Gênesis 11, que fala da Torre de Babel, que o homem, porque até então o homem só falava uma língua, somente uma língua. Não tinha o inglês, não tinha o árabe, não tinha o alemão, não tinha. Só a língua dos judeus. Isso, exatamente, é isso mesmo. Bem frisado. Então, só que o homem, sendo ruim por natureza, o que eles fizeram? Eles tentaram construir uma torre, que essa torre se chamou Babel, por isso que tem a expressão Torre de Babel, com o intuito dessa torre alcançar até o céu, aonde Deus está. Tudo bem, a intenção é até nobre, mas qual foi o problema disso? Eles construíram sem consultar Deus, a permissão de Deus. E aí Deus não gostou. Deus não gostou, né? E sabe o que Deus fez? Derrubou. Além de ter derrubado a Torre de Babel, você respondeu bem, tá certo. Tá aqui o meu amigo Douglas. Dá uma saudação pro pessoal aí. Irmão, gente. Aê! Isso, ele tá aqui acompanhando aqui a matéria. Você frisou bem, Douglas, é isso mesmo. Além de Deus ter destruído a Torre de Babel, Deus, ele fez a confusão de línguas. Porque até então, todo mundo entendia, um ao outro, o que estava falando. Esse foi um castigo, vamos dizer assim, uma punição que Deus deu para esse povo. A confusão das línguas. A partir de então, ninguém mais entendia o que o outro dizia. Só para traduzir para os dias atuais. O judeu não estava entendendo o que a outra pessoa estava falando. Isso. Um estava falando judeu, outro estava falando árabe, outro estava falando, sabe, japonês. Surgiu tudo aí, amigo. Entendeu? Foi a partir dessa passagem. Você vê, ó. Você vê como que a Bíblia é interessante, cara? Né? Tudo que a gente imagina, encontra aqui na Bíblia. Então, amados, isso foi uma forma que Deus castigou. Porque, gente, é o que eu tenho ministrado aqui no canal. Ministrar é pregar. Pregar o evangelho, a palavra de Deus. Que eu tenho ministrado aqui, que eu tenho pregado. De Deus, gente, não adianta você querer ser melhor do que Deus. Não adianta. É verdade. Ele criou este mundo, gente. Gente, essa história que o homem criou do macaco, isso é conversa fiada de cientista. Viu? São cientistas que não creem na existência de Deus e ficam ensinando essas baboseiras para os outros, até mesmo para os crentes. E muitos crentes têm deixado de acreditar em Deus para acreditar no homem. Olha aí, ó. Hoje eu tenho uma companhia agradável aqui. Então, gente, vamos. Gente, Deus, ele é soberano. Viu? Deus, ele está acima de tudo, acima de todos, tá bom? Ele é simplesmente Deus. Então, pessoal, o que eu quero dizer nesse governo, agora traduzindo aqui pro pessoal do YouTube, né? O que eu quero dizer nessa matéria: deixa Deus governar a sua vida. Não queira ser melhor do que Ele.
Porque Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Ele pode se gabar, porque ele nos criou do pó da terra. É isso que a Bíblia ensina. Do pó o homem veio e do pó ele vai tornar. Isso quer dizer o quê? Que da mesma maneira que Deus, né, que o homem foi criado, Deus pode tirar e do mesmo lugar onde ele foi criado, ele vai voltar, que é do pó, da terra. Um dia. Então, amados, não queira ser melhor do que Deus. Viu? Tanto é que nessa dispensação, ele concedeu essa autoridade para o homem. A questão é que o homem não quis aproveitar. Não aproveitou a oportunidade. Eles quiseram fazer as coisas à força do seu próprio braço. Só que eles extrapolaram. Construíram uma torre com a intenção de ser melhor do que Deus. E Deus não gostou. Não foi do agrado de Deus. Então, amados, esse é o toque que eu estou te dando. Aconteça o que acontecer, peça permissão a Deus. Tudo que você for pedir na sua vida, entra na presença dele. Fala: Deus, eu preciso disso, me conceda para mim. Se você conceder com humildade, que às vezes as pessoas pedem querendo mandar nele, entendeu? Não sei se comprei, entendeu? E então, gente, peça com humildade. É como a Bíblia diz, peça com sabedoria, né? O apóstolo Tiago disse, né? No livro que ele escreveu na Bíblia, peça com sabedoria, que o próprio Deus te dá liberalmente, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa matéria, né? Quero agradecer aqui ao Douglas, tá? Viu? Não, rapaziada. Isso, né? Por ter participado dessa matéria, né? Ele educadamente ouviu aqui, né? Ele poderia ter ido embora, mas ele preferiu estar aqui, né? Ele é meu amigo, viu, gente? Né? Você não vai na igreja, né? Por enquanto ele não vai na igreja, mas acho que Deus vai tocar no coração dele aí e vai chegar a hora dele, né? Mas é meu amigo, é uma pessoa muito legal. Ele tem vida aqui no escritório, viu? Né? Eu tratava ele mal antes aí, né? Mas às vezes ele era chato, enchia meu saco todo dia. Não, mas isso já é passado, viu, Douglas? Somos amigos, viu? Eu não sou ruim, não, viu? Eu sou uma pessoa desconfiada, né? Mas já passou. Agora eu já sei como que você é. Você é uma pessoa legal, bacana. Dependendo de mim, você pode vir aqui a hora que você quiser, viu? Que as portas vão estar abertas aqui pra você, pra gente conversar, né? Ele tem mostrado, outro dia ele veio aqui, mostrou uns vídeos aqui engraçados, né? E a gente se diverte aqui, tá bom? Então, galera, esta foi mais uma matéria dentro do quadro Seção Grandes Assuntos da Bíblia, onde se tratando a respeito, né, de governo humano. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.